13 de junho, meus amigos, eu tenho aqui hoje erro médico nos tribunais. Wendel Lopes Barbosa de Souza, pós-doutor em Direito, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2003, 21 anos como juiz. Foi titular da Terceira Vara de Família e Sucessões Central da 13ª Vara Criminal Central, ambas da capital de São Paulo. Atual juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude. Deixa eu ver, já tem aqui um convite dele, mais rápido do que eu. Direitos Humanos, Saúde e Justiça, especialista em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura, mestre e doutor em Direito. Deixa eu ver o convite de novo que o Wendel... Agora. Olá, Wendel, boa noite. Olá, Léo, tá bem? Eu tô ótimo, e você? Bom, tranquilo, graças a Deus. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco nessa noite. Um prazer, uma honra lhe receber. Um livro que já veio causando grande motivação entre os nossos distribuidores, livreiros, porque funde duas áreas muito importantes e de profissionais muito interessados, o direito e a medicina. Wendel, sejam bem-vindos, meu amigo. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite, obrigado pela edição da Foco, obrigado a Roberta, que editou meu livro primeiro lá atrás de responsabilidade civil e depois me convidou para eu publicar a minha tese de pós-doutoramento aqui pela Foco. Obrigado a você pela atenção, obrigado a todos que já adquiriram a nossa modesta obra aí. Muito obrigado, eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre qual é o foco central aqui de atenção da nossa obra. Estou à sua disposição, Léo. Obrigado. Maravilha, doutor Wendel. Doutor Wendel ou Wendel? Como é que você prefere? Wendel. Ah, boa. Vou fazer aqui uma breve apanhado para quem nos acompanha pelo Spotify, ou pelo YouTube, Instagram, ou nas plataformas da Amazon, da Martins Fontes ou da Focus, sabe? Vamos tratar nesses minutos aqui. Bom, principalmente o escopo do livro, crescimento vertiginoso de ações de indenizações por erro médico, público-alvo aqui, advogados, médicos e gestores hospitalares, não poderíamos deixar de pensar nesse público-alvo também. Falaremos um pouquinho da diferença de atrogenia e erro médico. Você vai trazer para a gente uns casos práticos, vai falar do quanto o indenizatório está subindo vertiginosamente nas decisões judiciais brasileiras, e a gente encerra falando de meios alternativos de solução de conflitos. É isso? Bacana, é isso. Ótimo. Vamos nessa toada aí. Muito bem. O meu áudio tá bom aí? Tá maravilhoso, meu amigo. Opa, que bacana. Dessa primeira parte, o escopo do livro. Como é que veio, como é que surgiu a ideia? Sabemos que tem aqui parte da sua atuação em termos de pesquisa também como magistrado, que lhe trazem com essa obra maravilhosa, talvez a única obra no Brasil a ter esse viés, essa vertente. Realmente. De maneira muito modesta, assim, né, Léo? Sabe que eu digo o seguinte, a gente tem que atuar sempre na vida com modéstia, com humildade, mas não custa nada também a gente falar algumas coisas que são, vamos dizer assim, resultado daquilo que a gente lutou muito na vida para conseguir produzir, né? E acabou produzindo. Então, de fato, eu vou dizer para você o seguinte, um livro que faça essa abordagem sobre a diferenciação entre o que é o erro médico e entre o que é a iatrogenia, hoje no Brasil, este aqui é o único livro que trata desse assunto desta maneira, tá? Então vamos lá. Vamos tentar colocar a questão aqui para que todos possam entender o que acontece. Acontece o seguinte, um paciente, quando ele vai ser submetido a um procedimento para tratar a sua saúde, uma patologia, uma doença, ao longo da prestação desse serviço médico, tá? Esse paciente pode sofrer danos. Danos podem ocorrer à sua saúde, tá bom? Muito bem. Daí, a pergunta que se põe é a seguinte, esse dano resultante ao paciente é um dano resultante de um erro médico ou de uma causa iatrogênica, de uma iatrogenia? E qual que é a consequência prática de você dizer que o dano resultante ao paciente da prestação do serviço médico decorreu do erro médico ou da iatrogenia? A diferença é total, né? É um abismo a diferença que há entre as duas situações. Na situação de erro médico, ou seja, quando a gente reconhece que o dano ocorrido ao paciente resultou de uma falha do médico, a gente está dizendo o seguinte,
vai caber uma indenização, vai caber uma ação civil indenizatória para que o médico e ou o hospital no qual o paciente foi tratado paguem uma indenização ao paciente em virtude deste dano que o paciente suportou. E de outro lado, quando a gente está falando que o dano resultante ao paciente na prestação do serviço médico não resultou de uma falha médica, mas sim de um fator iatrogênico, é um dano iatrogênico, ou seja, decorreu de uma iatrogenia, a gente está dizendo o seguinte, olha, nesse caso, esse dano não resultou de falha alguma do médico ou da equipe médica que prestou o serviço médico e, portanto, a consequência jurídica imediata é a seguinte, não cabe uma indenização em favor deste paciente, em virtude do dano que ele suportou, por mais trágico que seja, compreende? Então, assim, o que vai delimitar aí se caberá ou não uma indenização ao paciente não é a gravidade do dano que ele suportou. Os danos são os mais graves possíveis. Você imagina o seguinte, na prestação do serviço médico, podem ocorrer danos que vão até o dano denominado dano-morte, que é o dano máximo, né? É o máximo de dano que pode ser suportado por um ser humano. Só que se esse dano-morte resulta, por exemplo, de um fenômeno iatrogênico, ou seja, se essa morte não é resultante de um erro médico, de uma falha médica, a gente vai concluir o seguinte, não cabe uma indenização civil nessa situação. E qual que é o, então vamos dizer assim, o objetivo central aqui do livro, tá? Para eu poder fechar essa parte inicial aqui. É trazer casos, Léo, eu deparei com o seguinte, o livro, logo na capa eu fiz questão de pedir à nossa caríssima editora, eu fiz questão de pedir que na capa conste o seguinte, olha, Atlas completo das indenizações médicas na Justiça. 2 pontos. 250 casos médicos julgados nos tribunais. Por quê, Léo? Por que eu tive esse cuidado? Pelo seguinte, eu gostaria de sanar para o meu leitor, para o nosso leitor, tá? Eu gostaria de entregar de maneira mastigada para o nosso leitor uma pesquisa que para mim foi muito demorada, lenta e que eu demorei muito tempo para fazer. E qual que foi o intuito dessa pesquisa? É consultar na justiça brasileira os casos médicos que foram levados a julgamento e qual foi a resposta da justiça. Se a justiça definiu, ao final de contas, que aquele dano suportado do paciente era derivado de uma falha médica e, portanto, um erro médico e, portanto, cabia indenização, ou se a justiça entendeu que, em outros casos, o dano suportado ao paciente não decorreu de falha médica, portanto, é uma iatrogenia, portanto, não cabe indenização médica. Então, Léo, o mote central do livro, aqui está o trilhar central dele aqui é o seguinte, é eu entregar na mão daquele que se interessa por se proteger dessas ações civis indenizatórias, um estudo, tá, sistematizado no seguinte sentido, olha, determinadas situações ocorridas na prática médica, quando foram levadas aos tribunais, foram reconhecidas como causas de erro médico. Portanto, houve indenização médica. Outras tantas questões, outras tantas situações médicas foram levadas aos tribunais e os tribunais disseram, olha, isso aqui não é um médico, isso aqui é uma iatrogenia, não cabe indenização. Então, Léo, fechando aqui essa parte inicial, o livro serve aos médicos, tá, da assistência. Quando a gente fala médico assistente, é o médico da assistência, é o médico que cuida do paciente. Tá? Médico da assistência, quem que é? É o médico que cuida do paciente, tá? Que presta assistência médica. Os médicos gestores de empresas médicas, o que a gente fala de empresas médicas aqui? A gente fala de hospitais, clínicas, médicas e odontológicas, a gente fala de laboratórios e operadoras de plano de saúde, tá? Todas essas empresas médicas são geridas, né, por administradores, por gestores, que vão encontrar aqui nesse livro também subsídios para que eles possam fazer uma reflexão anterior, quer dizer, uma prevenção na prestação do seu serviço, sabendo o seguinte, se eu executar determinada ação nesse sentido aqui, eu sei, a justiça já reconheceu como erro médico e eu vou ter que pagar a indenização. De outro lado, se eu executar a determinada ação de uma outra forma, eu sei que a justiça já definiu que isso aqui é uma iatrogenia
e que, portanto, não cabe a indenização. E para fechar, para os advogados, para os amigos advogados que estão aqui, a doutora Bárbara está aqui, é médica perita também. Eu agradeço a doutora Bárbara, agradeço a todos que estão aqui conosco, muito obrigado. E para os advogados, qual que é a serventia deles aqui? Bem, aí é muito mais simples, como eu dizia para você no nosso bate-papo inicial. Por quê? Porque os advogados tanto vão advogar para os pacientes, tá? Os advogados que entendam que a situação vivenciada pelo paciente decorreu de um erro médico, eles vão ter que fazer a ação civil indenizatória para pleitear a indenização contra o médico e contra o hospital. Eles vão encontrar subsídios aqui no livro. E os advogados que vão defender os médicos, e que vão defender os hospitais, as operadoras de plano de saúde e os laboratórios. Portanto, Léo, fechando aqui é o seguinte, ó, o livro ele apresenta para os advogados, para os médicos, para os gestores, a seguinte situação: é um estudo sistematizado, tá tudo bonitinho, tá? Eu sou bem chato para essas coisas mesmo, tá? Eu sou bem chato mesmo para lecionar, para organizar material. Tudo que eu faço, eu sou bem criterioso e chato. No livro não foi diferente, tá? Então, quando o leitor abrir, e eu já tive esse feedback de alguns caros amigos, no seguinte sentido: só de eu ler o sumário eu já quero o livro. E era isso, a ideia era essa. A ideia era essa. Por quê? Porque eu montei o sumário de uma certa forma que eu fui delimitando. Olha, esses casos ocorridos na prática médica são erro médico, cabe indenização. Evitem, não façam isso. Se fizerem, vão responder a ação civil indenizatória e serão condenados. Esses outros casos aqui, uma vez acontecidos, são considerados casos de iatrogenia e não cabe indenização. Léo, esse é o, vamos dizer assim, é o cerne do livro, tá? É lógico que desse cerne, Léo, quando eu comecei a estudar isso aqui, simplesmente o estudo não para, a cabeça deriva, você vai para caminhos que você não sabe onde você vai parar. Por exemplo, lá no final, a gente vai encontrar o tema da tecnologia em saúde. Então, no tema da tecnologia em saúde, a gente para com a questão da cirurgia robótica. Então, olha a questão que fica colocada aqui, Léo. A cirurgia robótica hoje ela é cada dia mais, vamos dizer assim, frequente e utilizada nos procedimentos em saúde, nas cirurgias, né? Vamos dizer o seguinte: o paciente está lá na mesa sendo operado por um robô cirurgião. Hoje teve uma notícia colocada aqui, um médico da Itália ou da China operou um paciente na Itália, viu? Então tá lá, tá acontecendo toda aquela situação lá e tal. Tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina como é que acontece essa cirurgia robótica e tal, ali na sala de cirurgia, se o médico tiver à distância também, tudo isso daí. Vamos imaginar o seguinte: aconteceu um dano ao paciente em meio à cirurgia robótica, tá? Então, o paciente está lá na mesa, está sendo operado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para a gente elocubrar aqui a situação, tá bom? Só para trazer uma situação hipotética, tá? O robô cirurgião, imagina o seguinte: ele fez uma incisão maior do que era esperada. Fez uma incisão. O corte era previsto para ser de 3 centímetros, foi de 5 centímetros. Vamos imaginar essa situação, tá bom? Estava previsto um corte de 3, foi feito um corte de 5. Uma situação meramente hipotética aqui, tá bom? Ou o robô cirurgião, ele pinçou um determinado tecido do paciente e não soltava. É uma outra situação hipotética que pode acontecer ao longo da cirurgia robótica, tá bom? Quer dizer, a gente reconhece a partir daí, se houve um corte maior no corpo do paciente, a gente reconhece aí um dano, tá? E a gente passa a perguntar o seguinte aí, tá? Em tendo havido uma falha na prestação desse serviço, em se reconhecendo que o serviço foi defeituoso em virtude desse corte mais pronunciado que foi feito do que o esperado, tá? Numa situação hipotética, a pergunta que fica é: quem paga por essa indenização ao paciente? O médico, tá? Cirurgião, tá? Responsável pela cirurgia, o hospital, que é o proprietário do robô cirurgião aqui no nosso país, ou a fabricante do robô cirurgião. Essas fabricantes estão colocadas em outros países, os robôs são importados, tá? Essa pergunta está colocada num item que está lá na frente do livro lá. Por quê? Porque ela é uma derivação. Essa é uma questão que está posta, ela não está resolvida. No nosso país, nós temos apenas um caso que foi submetido à justiça de indenização médica em virtude de cirurgia robótica, só um caso, tá bom? Não tem dois, é um caso só, tá? Esse caso, ele foi julgado pela 4ª Vara Civil da comarca de Florianópolis, tá? Estado de Santa Catarina, tá bom? E um paciente que ele veio ser operado aqui em São Paulo, na capital, tá? Então, São Paulo tem essa característica, Léo. São Paulo recebe
uma peculiaridade que nos orgulha muito aqui do estado de São Paulo, né? E essa característica, ela informa que muitas das vezes, né, é comum que isso aconteça, que os pacientes pelo Brasil procurem um serviço médico hospitalar aqui da nossa capital. E os danos acabam acontecendo dentro dos hospitais paulistas aqui, né? E as ações depois elas acontecem na justiça dos estados, das comarcas no Brasil. Por quê? Porque o consumidor demanda do local onde ele mora, tá? Bem, nesse caso a cirurgia foi aqui em São Paulo, a demanda foi lá, o hospital foi condenado nesse caso em virtude desse dano suportado pelo paciente. Com um detalhe, tá? Não foi um caso de uma incisão mais pronunciada do que era esperada, não foi um caso de pinçamento, foi um caso de infecção hospitalar, ou seja, ao longo dessa cirurgia robótica, o que aconteceu? O paciente contraiu uma infecção, né? Uma infecção hospitalar. E essa decisão foi tomada lá pela 4ª Vara Civil da comarca de Florianópolis. Então, Léo, o livro, ele derivou, né, a partir do erro médico, da diferenciação entre erro médico e heterogeneia, para praticamente tudo que a gente pode falar sobre questões de indenização na área médica quando envolve a prestação de serviço de saúde. É isso, Léo. Maravilha, super completo. Agora, Wendel, você começou a falar de casos práticos e a gente, ali quando a gente bateu um papo, porque eu fiz questão da gente, quanto a gente, de nos aproximarmos para que eu pudesse entender melhor as questões relevantes desse livro, você falou, Léo, além da questão dos casos práticos, a gente tem aí um avanço significativo da quantia indenizatória. Começou com um valor e hoje são valores que eu confesso que na hora que você falou, será que o Wendel não se enganou? Conta pra gente um pouco. Conta. Quem tiver com o livro na mão, aí busca lá na página 18 que vai ver que eu não me enganei, não. Por favor, página 18, vai na 18 lá que você vai encontrar lá. Tá. Ô, Léo, é o seguinte, ó. Ontem estava tendo uma live lá pelo Instituto Miguel Kfouri. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. Cumprimentar a doutora Márcia, a Beatriz, cumprimentar o Felipe, a Flávia, a doutora Eva, cumprimentar todo o pessoal do direito médico, o doutor Márcio Granconato, juiz do trabalho, me levou uma vez para grande amigo. tá aqui com a gente. Bacana, ele é coordenador de uma pós em perícia médica, tá? Bacana, muito bacana, eu lecionei lá. Vai fazer uns 3 anos isso. Bom, lá eu lecionei para uns médicos, eu tive uma situação lá que foi, assim, peculiar. Foi a seguinte, o livro trata de antes do caso do valor expressivo e da indenização, o livro aqui todo ele começou com um caso que é o seguinte, numa cirurgia realizada aqui no interior, aqui em Garça, aqui, tá? Garça ali fica depois de Tupã, ali, tá bom? Aqui é o caminho mais ou menos, Bauru, Marília, Garça, Galha, Tupã, depois vem Dracena ali. Eu sei porque eu trabalhei em Dracena 1 ano ali. Bom, logo que eu comecei na carreira em 2003, aí que você lembrou. Bem, aí, é uma cirurgia plástica comum e tal, só que no final, no pós-operatório, o cirurgião plástico, ele foi fazer o trabalho dele e a paciente ficou aos cuidados do anestesista. Ficou aos cuidados do anestesista e ela teve uma parada cardiorrespiratória. E daí foram procurar o anestesista para poder, né, dar o primeiro atendimento ali e tirar a paciente daquela situação. O que aconteceu? O anestesista não estava no local. Tá? Diz o caso, tá? Folhas 907 do caso, do processo. Nunca vou esquecer esse número de folha. Folhas 907 do processo. O anestesista demorou mais de 2 horas para voltar para o hospital e atender a paciente. Isso aconteceu em 2002, na comarca de Garça, tá? Isso resultou que essa paciente, infelizmente, tragicamente, hoje encontra-se em estado vegetativo, tá? Isso resultou numa ação civil indenizatória, com o seguinte detalhe, o processo foi ajuizado contra o médico cirurgião. Percebe? O processo não foi ajuizado contra o anestesista, o processo foi ajuizado contra o cirurgião. E aí a pergunta que ficou foi, o cirurgião-chefe, tá, responsável pela cirurgia, ele é solidariamente responsável com o anestesista pelo erro do anestesista? Com relação ao anestesista, não se tem a menor dúvida. Ele errou e ele pagaria a indenização. A pergunta é, mas e o cirurgião? Ele é solidário no pagamento dessa indenização? Essa questão foi resolvida, Léo, exatamente há 3 anos atrás pelo STJ. O STJ resolveu isso há 3 anos. 3 anos ele deu uma decisão.
por 3-2. 3-2. Caiu na terceira turma do STJ, decisão por 3-2. Essa decisão por 3-2 confirmou uma mesma orientação que o STJ tinha emitido há 10 anos atrás por 5-4. Tá? Então, um julgamento em 2012 por 5-4 e um julgamento em 2021, tá? Por 3-2. No seguinte sentido. Qual que é a pergunta, então? O cirurgião-chefe responde pelo erro do anestesista? Ele é solidário com o anestesista no pagamento da indenização? Por diferença de um voto, o STJ disse assim, não, as responsabilidades são individuais. Portanto, se o anestesista errou, quem paga a indenização é ele. Se o cirurgião errou, quem paga a indenização é ele. Há 3 anos, Léo, eu comecei, esse julgado pingou, né? Caiu aqui na internet, e eu, assim, de uma maneira, eu não sabia, né? A gente vai fazendo as coisas, né? Para mim, são providências, eu acredito muito em Deus, são providências divinas. E eu peguei esse julgado, na quarta, quinta-feira esse julgado saiu, e no sábado, Léo, eu vim aqui para o meu escritório, eu falei assim, eu vou gravar um vídeo sobre essa decisão do STJ, porque ela é muito importante, ela é muito impactante, porque as cirurgias acontecem todos os dias aos montes, e isso envolve toda a comunidade médica, e toda a comunidade hospitalar, de cooperativas, etc. Eu falei, essa é uma decisão muito importante e eu vou gravar um vídeo para poder dizer como que a justiça se pronunciou, para que todos tenham segurança jurídica e saibam como que a justiça se pronuncia sobre essa questão. Portanto, o paciente saber contra quem ajuiza a ação e os médicos saberem como que eles se defendem. Pois bem, gravei o vídeo. Desse vídeo, eu fui convidado pelo Instituto do professor Miguel Kifuri para dar uma aula sobre esse assunto. Dei a aula. Dali eu fui convidado pela Damásio Educacional para coordenar a pós em Direito Médico. Iniciei a coordenação há 3 anos lá da nossa pós. Dali eu iniciei um pós-doutoramento numa universidade aqui de São Paulo de medicina, mas a minha pesquisa era um tanto jurídica, não encaixou muito na área médica propriamente dita, quando eu encontrei o pós-doutoramento lá em Coimbra, que une direitos humanos e saúde. Eu falei, é aí que eu vou encaixar minha pesquisa, é aí que eu vou produzir a minha tese. Produzi a minha tese, apresentei lá em outubro do ano passado, lá em Coimbra, fui aprovado, me tornei professor tanto da especialização de Coimbra quanto do pós-doutoramento. Hoje sou orientador de teses de pós-doutoramento em Coimbra, e desta tese de pós-doutoramento eu demorei 6 anos para adaptá-la e nós construímos esta obra aqui, que eu cumprimento a editora Foco por ter feito esse trabalho lindo aqui. Então, a história do livro, Léo, é essa daí. E aí eu volto para a sua pergunta, se você me permitir, com relação aos valores indenizatórios, que são, vamos dizer assim, o início do trabalho. Por quê? Eu inicio o trabalho dizendo assim, olha, prestem atenção no que está acontecendo. Prestem atenção no que está acontecendo. Por quê? Se a gente não prestar atenção no que está acontecendo, o que está acontecendo dia após dia é que está havendo um aumento, um incremento assustador no número de processos, né, na área da saúde, né, na questão da responsabilidade civil médica. E, para além disso, além de um aumento muito pronunciado no número de processos, de ações que tem crescido dia a dia, os valores indenizatórios estão partindo para patamares que são, eu não vou dizer insustentáveis, porque quem sou eu para dizer isso, né? Mas para valores que haverá muita dificuldade para pagamento dessas quantias. E eu vou exemplificar com um valor. Eu vou trazer um valor aqui como referência para a gente, tá bom? Eu vou trazer o valor de 1,5 milhão. 1,5 milhão. Por que eu vou trazer o valor de 1,5 milhão? Porque até o ano passado, até o ano de 2023, até o mês de março do ano de 2023, essa decisão é do final de março, começo de abril, aqui de São Paulo, tá? Que mudou esse quadro. Até o mês de março ali, a gente tinha na justiça brasileira uma indenização que, para mim, era o teto do valor indenizatório nas questões médicas no Brasil, que era 1,5 milhão. Por que era o teto? Pelo seguinte, porque a indenização, a gente sabe, ela é composta pelo valor principal, tá? Pelo valor nominal ali, né? O valor principal, que nesse caso
uma questão de um parto mal sucedido com morte da gestante, era de R$600 mil, tá? Mas, somando juros, né? Somando atualização monetária, somando as custas do processo, tá? E os honorários de advogado, tá? Perícia, etc. Somando todas essas quantias acessórias ao valor principal de 600 mil, a indenização total bateu 1,5 milhão. Bateu 1 milhão. Portanto, a gente tinha até o início do ano passado, até o comecinho do ano passado, essa decisão da justiça que, para mim, era o teto indenizatório no valor de 1,5 milhão de reais. Pois bem, quando no mês de março, abril ali, não recordo, do ano passado, nós tivemos uma outra decisão, agora do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, tá? Relatoria de Sua Excelência, o desembargador Antônio Carlos Matias Couto, saudoso desembargador Antônio Carlos Matias Couto, aqui honrando aqui as minhas homenagens. A primeira decisão era do STJ, a decisão de teto de 1,5 milhão, ela tinha como relator Sua Excelência o ministro do STJ, Paulo Dias Moura Ribeiro, que é o prefaciador da nossa obra. É o prefaciador da nossa obra aqui. O ministro foi quem fez a apresentação da nossa obra aqui. Eu agradeço a ele vivamente por ter confiado a apresentação do meu livro no prefácio aqui. Bom, era 1,5 milhão quando o Tribunal de Justiça de São Paulo aqui, num caso de uma... a situação foi a seguinte aqui de São Paulo. Uma pessoa um rapaz sofreu um acidente com uma moto, né? E foi encaminhado para o hospital para uma cirurgia ortopédica, tá? Fez a cirurgia ortopédica. Na cirurgia ortopédica não aconteceu nenhum erro médico, nada. Foi muito bem sucedida a cirurgia ortopédica. Os médicos da cirurgia ortopédica foram muito bem, prestaram um serviço muito bem prestado, tá? Ocorre que ele contraiu uma infecção também durante essa cirurgia ortopédica, né? Ele contraiu uma infecção hospitalar, tá? No osso, e essa infecção se denomina osteomielite. Osteomielite. A gente tratava da osteomielite ontem. Eu soube ontem, numa aula pelo Instituto do professor Miguel Kifuri, que eu tenho a grata e honra, satisfação de ser conselheiro, né, de administração daquele instituto. Envio um abraço a todos que aqui estejam, que estão me ouvindo. Muito obrigado pela amizade e pelo companheirismo na pesquisa científica. Bem, lá eu ouvi de um médico, né, um ortopedista, cirurgião ortopedista, que a osteomielite ela pode durar até 25 anos no organismo de uma pessoa, dada a sua intensidade, né, dada a dificuldade que é remover esta infecção. Bom, nesse caso, é trágico desse rapaz, que foi submetido a essa cirurgia em virtude dessa queda de moto que ele teve, ele contraiu uma osteomielite e infelizmente, passado algum tempo de tratamento, né, de tentativa de remoção dessa infecção, não foi possível e infelizmente a gente lamenta, caso trágico demais, ele teve os 4 membros amputados, tá? Os 4 membros amputados em maior ou menor grau, mas os 4 membros amputados. E nesta causa, neste caso médico, a indenização, a nominal, que no caso anterior era 600, que é o principal, que no caso anterior era 600, neste segundo caso, o valor, o principal é de 1,5 milhão, tá? E somados a esse 1,5 milhão, ainda haverá as seguintes verbas: os juros, a atualização monetária, as custas do processo envolvendo perícias, etc., os honorários advocatícios e uma verba a mais que vai tornar esta indenização, com certeza, a maior da história do nosso país, que é a pensão mensal vitalícia. Eu não sei fazer essa conta, nunca fiz essa conta, eu tô aqui prevendo 3 milhões de reais. Estou prevendo uma indenização final de 3 milhões, mas é uma conta que eu não me comprometo com ela, porque eu não parei para fazer, até vou pedir para alguém fazer isso para mim, para eu ter esse parâmetro. Então, Léo, fechando aqui essa ideia introdutória do livro, que é uma ideia introdutória do livro, por dados, uma informação que é muito importante, tá? Isso aqui é importante porque o leitor,
ele vai trabalhar perante a comunidade médica, se ele for advogado, o médico vai trabalhar perante o seu paciente, perante as empresas. Assim, uma coisa que eu preciso deixar claro, isso que é muito criterioso, todos os dados que tem nesse livro aqui são oficiais, aqui não tem palpite, não tem opinião minha, tá? Eu não dou opinião aqui sobre nada. Para eu dar opinião, Léo, eu tenho que chegar num negócio que eu falo assim, ó, isso aqui eu sei, assim, mas eu sei muito e está muito errado. Daí eu vou e falo assim, ó, na minha opinião, tá? Essa parte aqui teve um pequeno errinho, tá? Então, por exemplo, se eu pego um caso que envolve responsabilidade civil, eu vou chegar e vou falar, olha, meu livro sobre responsabilidade civil há 20 anos, eu tenho um livro na responsabilidade civil, essa decisão aqui, ela destoou completamente. Está totalmente errada essa decisão aqui, né? Mas eu tenho cuidado de me manter, vamos dizer assim, na prestação de serviço para o nosso leitor. Qual? Levando a ele informações. Por exemplo, e aí eu fecho aqui, tá? Por exemplo, numa questão, e aí eu derivo não só da indenização, eu sou juiz criminal há muito tempo também, né? Hoje eu sou juiz do júri. Então, eu tenho também me permito dizer que eu tenho alguma facilidade para tratar do direito penal médico. O que é o direito penal médico? São as ações que os médicos praticam, tá? Ao longo da prestação do serviço médico, que podem, não porque eu estou dizendo, não porque eu estou dizendo, tá? São ações que foram praticadas na medicina, que foram levadas à justiça criminal, e a justiça criminal disse: esta ação configura um tipo penal, portanto, cabe uma pena, tá? É um crime a prática desta ação. Eu vou dar um exemplo e eu fecho, tá bom? Exemplo, o caso mais em voga que a gente tem no direito penal médico, tem um capítulo de direito penal médico aqui, Léo, se você me permitir dizer, não existe nenhum livro com um capítulo de direito penal médico, não tem, tá bom? Aqui eu trato de todos os crimes médicos que tem, tá? Todos que podem acontecer, homicídio culposo, lesão corporal culposa, falo da quebra do sigilo médico, vou até a lei de biossegurança, lei de transplantes de órgãos e tecidos, vou falando de todos os crimes médicos que podem ocorrer, tá bom? Bem, qual que é o crime que a gente tem verificado? E aí é uma área que a gente pode ajudar bastante. E se os médicos estiverem assistindo aqui agora, podem, assim, usar essa fonte aqui para evitar problema, tá bom? Esse é o nosso grande mote aqui, evitar problema, tá bom? Qual que é o caso? O caso é um caso que eu tenho tratado, publiquei agora no Migalhas 3 artigos seguidos agora no mês de maio, e eu fecho esses 3 artigos com esse caso aqui, que é o seguinte, ó, vamos lá. A paciente chega lá no consultório do médico e o médico suspeita que a paciente praticou uma manobra abortiva, tá bom? Tentou praticar aborto, tá bom? Então, primeira ressalva aqui é a seguinte: quem nessa hipótese tentou praticar o aborto foi a paciente, não terceiro tendo praticado a tentativa de aborto nela. Ela, segundo a suspeita do médico, teria tentado praticar a manobra abortiva. O médico começou a suspeitar ali pelo exame clínico que ele começou a fazer. Pois bem, o que está acontecendo? Acontece o seguinte: essa discussão aqui agora, Léo, ela não é uma discussão sobre se o aborto deve ser criminalizado ou não. Eu também trato isso no livro. Eu não estou tratando dessa questão aqui agora. Eu não estou cuidando das hipóteses em que o aborto pode ser praticado pela lei. Eu não estou cuidando dos projetos de lei que estão tramitando. Eu não estou cuidando do voto da ministra Rosa Weber, que foi apresentado em setembro do ano passado. Eu não estou cuidando de nada disso. Eu cuido de tudo isso no livro. Quem me der a satisfação vai comprar o livro lá no capítulo de Direito Penal Médico, vai encontrar tudo isso aí lá. O que eu estou tratando aqui agora? Estou tratando do seguinte: o médico, frente a essa suspeita de aborto que tem no consultório dele, em alguns casos, vai e comunica à autoridade policial. Comunica à autoridade policial: olha, eu estou vendo que aqui no meu consultório, tá, tem uma suspeita de uma paciente que me parece, pelos exames que eu fiz, que praticou uma manobra abortiva, tá? A pergunta que fica é a seguinte, tá? Esta comunicação do médico à autoridade policial, ela tem uma justa causa, tá? Ou seja, o médico poderia fazer essa comunicação à autoridade policial, sim ou não, tá? Eu trato desse caso aqui no livro, tá? Alguns médicos têm feito essa comunicação, Léo. E o que acontece? Acontece o seguinte: eles vão acabar sendo processados criminalmente por isso. É isso. E também vão acabar sendo processados no Conselho de Medicina deles. Por isso. Por quê? Porque o STJ, Léo, o STJ, que é praticamente a instância máxima brasileira a julgar essas questões médicas todas
que eu trouxe até aqui, é evidente que essa pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, né, essa questão da quebra do sigilo médico, nessa situação da suspeita da manobra abortiva. O STJ, é claro, tá, no ano de 2023, por decisões que vêm se reiterando, no seguinte sentido: o médico não tem essa autorização. Portanto, doutor médico, doutora médica, lendo o nosso livro, encontrará ali fonte de informação no seguinte sentido: porque eu não devo fazer esta comunicação. Por quê? Porque eu demonstro que, uma vez feita essa comunicação, a justiça já disse: esta comunicação significa quebra do sigilo médico profissional. Portanto, o médico passa a ser passível, tá, de um procedimento criminal e de uma representação no seu conselho de classe e futuramente até de uma ação civil indenizatória. Então, Léo, fechando aqui agora, tá, todos esses raciocínios aqui, o livro, se eu conseguir ser claro no meu raciocínio, ele é um manual, tá? Eu até digo isso aqui, ele é um manual, tá, de compliance médico-jurídico, no seguinte sentido: ele é um caminhar, ele é um trilhar, tá? Ele é um guia para o médico naquilo que ele pode e naquilo que ele não pode, visando o quê? Não ter problemas jurídicos à sua frente. Léo, muito obrigado pela oportunidade da apresentação. Para mim foi uma satisfação. Muito obrigado. Para mim foi um prazer enorme te ouvir. Tanta eloquência, tanta linha de raciocínio perfeita, voltado para um tema que é muito importante. De novo, reúne duas áreas do conhecimento muito importantes: direito e medicina. Wendel, só posso te agradecer. Desejo que essa obra ganhe o sucesso que merece, que cresça à medida em que a gente for também divulgando aqui do nosso lado, e que em breve sejamos juntos para uma atualização com mais julgados. Ah, legal. Isso é importante. Eu quero chegar a 1000 julgados, tá? Maravilha. Aqui, quando eu falo que são 250, eu quero chegar a 1000 e eu quero abrir um capítulo para julgados e decisões do mundo inteiro. Quero trazer decisões do mundo inteiro. Eu já estudei nos Estados Unidos responsabilidade civil. Eu quero voltar para lá para buscar nos Estados Unidos como que essas causas médicas são julgadas lá. Deixa eu fazer uma menção rápida aqui. Vários amigos passaram aqui, várias pessoas queridas e amadas passaram por aqui. Eu quero registrar, eu tenho certeza que a minha esposa está com as minhas filhas ouvindo a live. Muito obrigado, amo vocês. A Lilian, que é a minha assistente, a tutora no meu curso de pós-graduação e a pessoa que está comigo todos os dias na questão do direito médico. Léo, certamente eu passei por pessoas aqui que são muito importantes nessa minha caminhada, mas que eu não vou agora nominá-las, porque eu certamente esqueceria outras pessoas e isso seria injusto de minha parte. Eu agradeço muitíssimo a todas as pessoas, meus amigos, pessoas amadas, que me acompanharam nessa caminhada, a Foco, a Roberta, ao Léo e a todos os profissionais que produziram essa obra que me enche de orgulho. Muito obrigado. Muito obrigado, Wendel, a você, a sua família que nos acompanhou e também a todos que estiveram aqui conosco. Uma boa noite, fiquem todos com Deus, com saúde e vamos prosseguir juntos. Um grande abraço. Valeu. Abraço. Tchau, gente.